Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma live muito especial com um cara que eu admiro pra caramba. É, Acho super legal o que esse cara faz. E, galera tá entrando, tô super ansioso de falar sobre governança corporativa com ele. O nome desse cara é Clóvis Pereira, tá? Eu vou perguntar pra... Opa! Eu vou perguntar para ele com quem que eu estou falando. Eu quero saber o seguinte: vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, por favor, porque eu preciso saber se a conexão está razoavelmente boa. Ricardo entrando. Gente, pelo jeito a conexão hoje não está ajudando, hein? Vamos ver. Vocês estão me vendo? Não, né? Clóvis entrou. Deixa eu chamar ele. E aí, Daiane? Fala, seu Clóvis, tudo bem? Boa tarde, André. Tudo bem e você? Boa noite, tudo bem? Tudo em ordem. Eu fiz a maior propaganda de você, hein, meu? Espero que eu consiga atingir as expectativas. Eu normalmente quando as pessoas são confrontadas, né, pela polícia, sempre tem aquele cara dando a carteirada, falando: "Você sabe com quem você está falando?" Eu quero saber uma coisa: com quem que eu estou falando, hein? Você está falando com o Clóvis, pai de 2 filhos, esposo da Cláudia, profissional que trabalha desde os 16 anos de idade. Hoje em dia isso seria crime. 30, É verdade, é verdade, né? é verdade. Hoje seria crime. Seria crime, 38 anos de carreira, 31 anos de auditoria em Big Four, e atuando já desde 2015 na área de governança corporativa. Deixei de ser auditor para ir para a área de governança, para o outro lado da mesa. Opa, o Ricardo falou assim: "Meu, tô ansioso demais aqui, meu." Calma, Ricardo, calma, calma, calma. Ô, ô, Ricardo, ó. Ia te chamar de Ricardo. Ô, Clóvis, então, já que você está do outro lado da mesa, você trabalha com governança corporativa, né? Exatamente. Eu estou já coordenando comitês, eu sou conselheiro certificado pelo IBGC já desde 2016, venho atuando em conselhos fiscais e coordeno comitês de auditoria desde 2015. Atualmente, eu estou em 2 conselhos fiscais de companhia aberta Novo Mercado. Coordeno Uhum. também 2 comitês de auditorias também de companhia aberta Novo Mercado. E além de ser consultor em governança. Bom, então eu não estou falando com qualquer um, né? Eu já descobri que. Não, a gente tem bastante experiência. Mas, de qualquer forma, já tem bastante pessoas que têm muito mais experiência. Como eu sou membro do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, membro também do IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes. E nesses ambientes a gente sempre encontra com pessoas bem mais experientes, onde a gente está sempre trocando experiências e sempre aprendendo. Uhum. O aprendizado é uma coisa que não acaba nunca na nossa vida profissional. Isso é verdade, né? E Aliás, principalmente agora, que agora, na verdade, nós estamos fazendo um aprendizado ao contrário. Nós estamos aprendendo muito mais com os jovens do que com os experientes. é verdade, né? É verdade. Conta pra mim então o seguinte: duas coisas eu preciso saber, porque eu tenho certeza, na verdade eu sei, mas tenho certeza que tem gente aí que não sabe. O que que é Big Four e o que é governança corporativa? Bom, Big Four, hoje em dia, é uma coisa que já foi Big Six, que quando eu comecei em auditoria era Big Big Eight. Eight? Exatamente. Que eram as grandes empresas de auditoria que tinham no mercado, as grandes empresas de auditorias internacionais, e que sempre atuaram dando suporte para as grandes corporações com os investimentos que elas faziam em países emergentes.
Então, Tá. o nascimento dessas companhias de auditoria normalmente são na Europa, depois se enveredaram muito mais pelos Estados Unidos, até pelo processo de investimento que as empresas europeias fizeram nos Estados Unidos. E Uhum. depois, ambos esses mercados acabaram fazendo grandes investimentos ao redor do mundo, seja na parte toda a parte abaixo do Equador, principalmente, reforçando aí a necessidade de companhias de auditoria que fossem principalmente independentes, que pudessem dar às companhias que tinham investimento embaixo e aos seus acionistas, né, conforto sobre a adequação das operações em consonância com as regras de cada uma das companhias, né? Então, essas Tá. empresas de auditoria sempre adotaram normas de auditoria reconhecidas pelo mercado e que acabou chegando a ser as grandes 8, depois as grandes 6 e atualmente as 4 maiores empresas de auditoria no mundo. Uma foi comprando a outra, né? Foi se fundindo. Uhum. Uma delas teve por falta de governança corporativa, na verdade, acabou se envolvendo num escândalo de uma companhia Uhum. em que acabou, na verdade, desaparecendo e grande parte dos sócios dessa companhia acabou indo para outra. Então, foi um processo de fusões com o processo de algumas empresas que acabaram nesse processo de aprimoramento da governança, desaparecendo e ampliando outras empresas de auditoria remanescentes, né? Tudo isso é parte de uma Uhum. evolução, que foi parte do que o mercado ditou e do que como aconteceu no decorrer do tempo. O Marcelo Domingues está falando aí, é Big Four. A gente está falando das Big Four mesmo, é isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, hoje sobraram as Big Fours, né? A DTT, que agora virou, antigamente eu tinha nomes, né? Que normalmente eram Uhum. sobrenomes dos fundadores. Hoje virou sopinha de letrinha, né? Então, você tem a PwC, a UI, a UI, DTT tá? e a KPMG. Então, hoje desapareceram os nomes dos fundadores, né? De tantas junções que aconteceram, né? Desapareceram os nomes dos fundadores e sobraram só as iniciais, né? Só as letrinhas, né? Aí você Exatamente. puxou um gancho muito legal, que assim, uma delas quebrou ou se extinguiu justamente por falta de governança corporativa. E é o que a gente vai falar hoje, né? Que raios é governança corporativa, né? Porque, tudo bem, eu sei que toda companhia precisa de um governo, precisa de um controle, precisa cuidar de si mesma. Mas, Uhum. assim, qual é esse conceito? Conta isso pra gente. O André, você foi muito feliz agora que você mencionou uma palavra bem bacana dentro da nossa, que a gente pode chamar de tropicalização, que se chama governo, né? Governo, sim. Governo. Governo é uma coisa muito importante. Para você ter um governo, você precisa ter leis, você precisa ter normas, você precisa ter cultura, você precisa ter uma Uhum, série de questões para ter para se governar sobre alguma égide, né? E uhum, a governança veio na criação de um sistema para que essas organizações possam ser, em primeiro lugar, possam ser dirigidas, né? Então, elas têm sim. que ser dirigidas de acordo com determinadas regras. Então, regras pré-estabelecidas, e essas regras de direção fazem parte da governança. Essa direção, por outro lado, precisa ser monitorada, né? Sim, né? Porque senão. Exatamente. Então, faz parte da governança as regras de monitoramento dessa gestão, dessa Uhum, direção, né? Da forma como ela é dirigida, né? Para se monitorar se estão sendo dirigidas de acordo com as normas estabelecidas pela companhia, né? tá. E o terceiro tópico também é como ela é incentivada, né? Se ela é Uhum, incentivada a lucro a qualquer custo, se ela é incentivada levando-se em considerações questões que hoje em dia está muito em voga, que são questões de ESG ou ASG, que é meio ambiente, social e governança. Quer dizer, uhum, quais são os incentivos? Se os incentivos de remuneração, inclusive, são baseados única e exclusivamente com meta que nós chamamos de curto-prazistas, né? A gente adora inventar palavra, né? São uma palavra inventada, né? é. Curto-prazista, ou se são metas realmente de longo prazo
e que trazem junto a longevidade da companhia, né? Ah, então peraí, o que a gente aprende na escola aí com os professores de história e geografia não é tão verdade assim. As empresas não querem lucro a qualquer custo. Bom, a questão é o perfil de cada empresa, né? A Tá. partir do momento que a empresa quer ter longevidade, né, o lucro a qualquer custo não vai trazer essa qualificação para ela. Pode trazer a curto prazo, né, o retorno Uhum. que ela possa esperar, mas que não necessariamente reflete um retorno de mais longo prazo. Então, os incentivos para se dar, para que essa companhia opere, precisa ter, na verdade, para que ela possa ter uma longevidade, outras metas que não apenas o tal do EBITDA, né? Não apenas o resultado, mas muitos outros Uhum. aspectos que envolvam a continuidade da companhia. E tudo isso Uhum. envolve os também, né? Toda a forma de gestão envolve também como ela se relaciona com o seu público, né? Então, quem é seu público? O seu público, o primeiro público que tem de uma companhia são seus sócios, né? Sim. Então, a governança também tem que estabelecer como é que ela se relaciona com seus sócios, né? Os Sejam eles sócios incluem, por exemplo, numa companhia de capital aberto, os acionistas. todos os Tá vendo? acionistas, sejam eles os controladores, né, que são aqueles que exercem influência ou que efetivamente têm poder de controle sobre como a companhia é dirigida, né, ou Uhum. que nós chamamos de minoritários, né? Então, os minoritários também são sócios e também devem ter regras, né? A governança estabelece regras de como se relacionar com ambos desses sócios, né? Porque, na verdade, quem está com a mão no volante e com o pé no acelerador é o controlador, né? Sim. E quem está sentado no banco de trás, né? E às vezes até sem cinto de segurança, é o É minoritário. o minoritário, sim. Eu Exatamente. achei ótimo essa comparação, né? Então, se Muitas você vezes sem cinto de segurança. Exato, né? Então, e às vezes alguns babies que também não estão dentro da sua cadeirinha, né? Também, também. Também tem isso, né? Então, se você não tiver um relacionamento estabelecido em regras de governança que estabeleçam um adequado relacionamento com os sócios, que também estabeleça relacionamento dos diretores com o conselho de administração, porque o conselho de administração é o local onde os sócios têm seu representante para dar principalmente a principal política de direcionamento dos negócios, mas os executores, né, são, na verdade, os diretores, né, por isso que são denominados executivos, né, porque eles Sim. executam o que o conselho estabelece, Determinou? Sim. exatamente, os quais estão lá eleitos os conselheiros pelos acionistas. Então, como se relacionam os sócios com o conselho, que tem seus representantes, como se relacionam o conselho, seus membros, com os diretores, como todos esses se relacionam com os órgãos de fiscalização da companhia, sejam eles órgãos reguladores da sua atividade, por exemplo, você fala em telecomunicações, você tem a Anatel, Uhum. dependendo de cada atividade, tem seu órgão regulador de fiscalização e regulação, que você tem que estar também mantendo contato e estabelecer uma regra de relacionamento. Se for uma companhia aberta, você tem a Comissão de Valores Mobiliários para se relacionar também, que é outro órgão regulador. Você tem a B3, que é a Bolsa Brasil Balcão, né? E também você tem que se Uhum. relacionar, que é um órgão que regula também as suas atividades e seu relacionamento com os acionistas. Quer dizer, você tem você tem os funcionários, você tem os credores, que são aqueles financiadores da companhia, você tem fornecedores, você tem clientes, você tem todos eles. Tem uma palavrinha em inglês, todo mundo, eu não gosto muito de termos em inglês, mas tem o tal dos stakeholders, né? Os Então, stakeholders, era isso que eu ia falar, né? Tem os exatamente. stakeholders. Então, a governança envolve o relacionamento entre todos esses stakeholders, né? Uhum. Então, se você falar assim, bom, isso é o que é governança corporativa. Agora, tem a segunda coisa é como que se rege a governança corporativa. Aí é Então, mais porque importante, né? no final das contas isso não é uma regra em si, mas um conjunto de conceitos, de boas práticas para as empresas seguirem, enfim.
Isso, quer dizer, exatamente isso. São questões de princípios, né? De princípios, sim. Princípios, Isso exatamente. está muito além do que o senso comum diz, né? Ah, a empresa ela quer lucro e ela quer viver ao longo do tempo e acabou. Não, não é assim. Tem toda uma série de pessoas, de grupos interessados em Uhum, que a empresa siga as regras para que ela não venha quebrar, para que ela não venha ter processos, para que ela não venha a ter dificuldades no futuro, porque afinal de contas, né, o meu dinheiro está ali nas ações da empresa, ou o meu exatamente. suor está ali nessa empresa, né? Exato. Então, E além da questão legal, você tem a questão de princípios mesmo, né? Quer dizer, os princípios básicos que regem esse relacionamento com todos os stakeholders, né? uhum, Então, independentemente de você ser requerido do ponto de vista legal, né, ser exigido a fazer ou deixar de fazer, porque, na verdade, do nosso conceito legal, você pode fazer tudo desde que não seja, né, ilegal, isto é, que a desde que lei não vete. é a E se a diferença lei não do veta, sistema totalitário para o sistema, em teoria, livre, né? O sistema exato, totalitário, você só pode fazer o que é previsto, né? O sistema livre, você exatamente. só não pode fazer o que é proibido, né? Isso. E quando a gente fala em princípios, você deve fazer o que os princípios emanam, Sim. independentemente de ser lhe exigido ou não. Entendeu? Então, o que emana a governança? A gente costuma colocar aí 4 princípios básicos. Tá. Primeiro, emana a transparência. Né? O que é transparência? Transparência é obrigação de informar. Entendeu? Não é cumprir com o que legalmente ou regulamentalmente se requer que você informe. Você tem uma obrigação de informar tudo aquilo que você entende que é relevante para os negócios e que afete aqueles stakeholders que estão em volta de você. Então, o primeiro princípio é transparência, que é você ter a obrigação de manter os stakeholders informados. Tá. Você tem outro princípio que é a equidade. Né? O que é equidade? Equidade é tratamento justo, não é igual. Né? Tratar igual é uma coisa, tratar de forma justa é outra. Tratar de forma justa todos os envolvidos, todos os stakeholders, atendendo a cada um dentro de suas necessidades, né? E como eles requerem. Então, a equidade é importante. Né? O terceiro é Tá. a prestação de contas. Quer dizer, prestar conta de tudo que você faz. Né? O que você fez, você tem necessariamente que prestar contas. Né? Seja ela hoje em dia, a prestação de contas começa a ficar um pouco mais complexa, inclusive, porque o mercado não quer só prestação de contas financeira, mas está começando a exigir que você preste contas em questões relacionadas com o meio ambiente, em relação ao que a sua atividade exerce de reflexo na sociedade e, por último, de como é a sua governança. Então, a prestação de contas hoje começa a ser um pouco mais ampla do que necessariamente, como você mencionou antes, só basta você reportar o lucro. Não, hoje Não. os investidores, principalmente, requerem que você preste conta de coisas além do lucro. Né? E, por último, a responsabilidade corporativa. Quer dizer, a responsabilidade de você ser a companhia ser um ente que está inserido dentro de uma sociedade, dele afetar essa sociedade, né? Uhum. Como que ela faz com que suas operações, né, sejam sustentáveis, né? Dentro do ambiente no qual ela está atuando. Tá atuando, né? Ó, achei legal, mas assim, bom, tudo bem. Eu acredito que tudo isso é muito lindo no papel, eu concordo, mas eu acho que traz uma certa quantidade de custos para uma companhia que sejam custos relevantes, né? Assim, além, eu acredito que esse seja, na verdade, o único grande problema de você implantar esses princípios. Mas quais seriam o contrário? O que seriam as vantagens Então, da... eu acho o seguinte, quem não tem regras, digamos assim, que não tem estabelecido
padrões adequados de governança, ele coloca no ponto de única e exclusivamente olhando aspectos financeiros, certo? Tá. Ele começa a achar que, ou quantificar na planilha financeira qual seria o desembolso de caixa adicional para ele ter ou aprimorar as suas regras de governança. Então, Tá. isso é uma coisa fácil, né, de você executar, né, e fácil de mensurar o quanto você vai ter desembolso adicional para ter uma regra de governança. Entretanto, uma coisa que ele nunca vai saber, né, usando esse Excel, é o quanto custa ele não ter a governança. Ah, é isso mesmo. Esse é o grande problema, porque a partir do momento em que você estabelece um sistema de governança, você tem um adicional de valor para a companhia e para os seus stakeholders, que não necessariamente você consegue mensurar de imediato numa planilha Excel. Mas quem tem hoje um alto padrão de governança consegue mensurar que se ele baixar o grau, qual vai ser a perda que ele vai ter. Isso A ele consegue perda, mensurar no Excel. a perda em valor de ação mesmo, perda do valor da companhia. Isso mesmo. Perda não só no valor da companhia, mas perda principalmente no relacionamento com os stakeholders. E nesses se incluem os clientes. Muitas vezes você tem um add value incorporado na questão de governança que acaba refletindo, inclusive, no mercado que você atua com seus produtos e como que seus produtos são precificados nesses mercados e quais são os mercados que você atinge. Dependendo do nível de governança que você tem, primeiro, você às vezes não consegue atingir determinados mercados para colocar o seu produto e às vezes você não consegue também admitir os seus títulos de emissão de dívida também em determinados mercados que poderiam estar te pagando uma taxa de juros menor. E também você acaba refletindo, claro, os acionistas como um todo, na precificação da ação. Porque você reflete, você tendo uma governança bem instalada, você tem uma percepção maior de valor, porque se espera que a longevidade da companhia seja maior, usando-se regras de valorização de empresas por fluxo de caixa descontado. Se você tem uma longevidade maior, você tem mais tempo para poder trazer um cash flow a valor presente que vai dar um maior valor à companhia do que aquela que não tem um sistema de governança e que se presume dessa forma que não tem uma longevidade tão grande. Tá, entendi. Ou seja, a gente está falando aí desde o relacionamento com o cliente até numa questão de ter que pegar algum empréstimo ou ter que emitir algum título, alguma debenture e a classificação de risco dessa empresa, né? Exatamente. Então, estamos falando ou seja, uma empresa bem governada, ou pelo menos seguindo princípios padronizados, ela consegue ter um custo de capital menor, né? Consegue. Isso, exatamente. Consegue porque o investidor ou aquele que está dando o dinheiro emprestado, ele consegue melhor aferir o risco da companhia. E quando você tem mais segurança sobre o risco que está envolvido, seja o empréstimo, ou seja a aplicação que você esteja fazendo num equity, né, numa ação, ou seja, comprando a debênture por aí, quanto mais você consegue ter segurança de risco, você, obviamente, vai ter um menor prêmio e da taxa de juros correspondente. Da taxa de juros, né? Exatamente. Quanto maior a incerteza, você não sabe que sistema de governança que a companhia tem, ou como que ela opera, etc. Quanto maior a incerteza, mais você quer aumentar o risco na sua taxa de retorno, porque você tem maior insegurança em relação àquele título, àquela companhia. Né? Putz, então o que significa que isso vai permear tudo. Até pode, né, em um determinado momento, permear no custo, no preço de venda do produto dessa companhia. Porque se ela tem um custo de capital maior, é claro que alguém vai ter que pagar essa conta. Ou ela diminui o lucro, ou ela repassa isso para o consumidor, né?
Por isso que eu sempre digo que é muito mais fácil você saber quanto custa não ter governança. Porque Pois quanto é. custa ter é difícil, porque às vezes custa um valor positivo e não negativo, como se afere simplesmente por estar agregando um gasto Um gasto com inicial para se controle, ter né? isso. Assim. Exatamente. Então, então, tudo bem. Mas eu acredito que existam vários níveis de governança, né? Uma empresa que está começando agora, por exemplo, acredito que ela não deva é, ter tantos controles assim, quanto uma empresa que já é uma grande companhia, que já tem muito tempo de mercado, que já tenha muita, muita lenha queimada aí, muita gente trabalhando, né? Acredito que existam vários níveis de governança corporativa. É, E eu me adiantei um pouco, mas eu até queria falar eu queria que você falasse um pouco sobre a SOX, né? Sobre a Sarbanes-Oxley, sobre os sistemas de governança corporativa, né? então. Como é que... Bom, a Sarbanes-Oxley, na verdade, ela foi uma resposta a um caso específico que aconteceu nos Estados Unidos, que acabou quebrando uma companhia, né, e que, inclusive, seus auditores também acabaram desaparecendo, né, por questões de falta de confiança, né, na mesma ocasião. Então, foi um escândalo que aconteceu nos Estados Unidos por falta de Um governança. belo escândalo, né? Um belo escândalo. Né? Eu não gosto de ficar mencionando nomes, mas eu gosto de mencionar os exemplos. Então, esse é um exemplo. Então, como resposta a isso, veio a Sarbox, ou a Sarbanes-Oxley. Né? Muito bem, aí veio a Sarbox. Obviamente, é sempre assim. Quando você tem o caos, você vem, às vezes, com uma atitude de resposta muito forte, extrema. Uhum. Então, eu acho que a Sarbox foi uma resposta extrema, mas que tinha que ter essa resposta. Eu não condeno, não estou aqui querendo julgar, né, Sarbox. Mas foi uma resposta extrema. Essa resposta veio para o mercado de capitais norte-americano. Então, quem está listado hoje nos Estados Unidos, seja na NYSE, né, na New York Stock Exchange, ou quem está na Nasdaq, tem que estar dentro dos padrões de cumprindo a lei Sarbanes-Oxley. Uhum. E como reflexo disso, gerou efetivamente um grande custo para todas as companhias para adaptação a essa lei, inclusive em relação a controles. Foram criadas, inclusive, já que envolveu a quebra de confiança de um grande auditor da ocasião, mudou-se também e se incrementou as normas de auditoria. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o auditor, ele Na não verdade, só... uma auditoria justamente feita para saber se a companhia está indo corretamente, né? Na verdade, o auditor é aquele cara que ninguém olha para a cara dele, a não ser se alguém quebrar e tiver um grande escândalo, entendeu? O auditor só é lembrado Sim. nessas épocas, tá certo? Bom, mas, de qualquer forma, o que aconteceu com os auditores é que nos Estados Unidos, os auditores eles não só uma opinião sobre as demonstrações financeiras da companhia, né? que normalmente a gente pode chamar de balanço anual, tá bom? Tá? Então, aqui no Brasil, os auditores dão uma opinião sobre o balanço anual. Lá nos Estados Unidos, eles dão opinião sobre o balanço anual e também dão uma opinião sobre a qualidade dos controles internos. Isso no mesmo parecer, né? O que diz a SOX, né? A Isso, que Sarbanes-Oxley. veio trazendo a Isso. Sarbanes-Oxley. Né? Então, isso trouxe um incremento de trabalho, de análise e de adaptação de todas as companhias listadas, não só as companhias americanas, mas todas aquelas companhias que estejam listadas, né, Uhum. nos Estados Unidos. Então, a Sarbox trouxe do dia para a noite todas essas prerrogativas. Se fez a adaptação, a ocasião, e as empresas estão lá listadas hoje, então são de acordo com a Sarbox. Os auditores também auditam, né, os processos para saber se estão de acordo com a lei. No Brasil ainda não temos uma correspondente à Sarbox,
E o que temos aqui, na verdade, por enquanto, ainda é a auditoria de demonstrações financeiras, e estamos aí num processo de evolução dessas demonstrações financeiras, não estarem reportando apenas dados financeiros, mas também reportando outros dados de interesse, tanto dos investidores como de todos os stakeholders, que são dados de meio ambiente social e de governança, né? Mas isso é um processo que está crescendo no mundo todo. Uhum. Mas a Sarbanes é uma coisa muito específica do ambiente americano, né? É bem interessante. Eu tive a oportunidade de fazer, quando estava em uma das Big Four, Uhum. quando elas ainda tinham nome, eu tive a oportunidade de fazer parte da descrição dos processos internos. E eu Perfeito. achei muito interessante você mapear e remapear todos os processos todos os anos, porque, querendo ou não, eles mudam, né? As pessoas Exato. vão aprimorando. E isso vai dando, tanto para o auditor quanto para todos os envolvidos dentro da corporação, uma visão melhor do trabalho em si. É. Né? O que eu sempre falo é o seguinte: os processos, né? Sempre é a história do rabo correndo atrás do cachorro, sabe? Então, os negócios mudam, os negócios se modificam, o relacionamento entre negócios estão sempre em constante mudança. Então, Se você não tem uma área de auditoria interna, ou se você não tem uma área de compliance que esteja muito próximo, né? Usando uma boa matriz de risco e acompanhamento de mudança de controles, e que possa evoluir os controles na mesma velocidade em que os negócios também se movem, você fica ampliando cada vez mais os riscos, né? deixa eu te fazer uma pergunta, atravessando um pouco aqui o que a gente está falando. É, Essa é uma dúvida que eu tenho. Normalmente a gente faz, pelo menos quando eu fiz a descrição, né, o mapeamento de processos para a SOX, né, a gente tinha basicamente controles manuais. Né? Hoje, você tem todos os controles digitais. Né? Você tem um ERP, sei lá, eu não vou falar a marca aqui, mas tem 3 ou 4 líderes de mercado. Então, como é que fica, por exemplo, o mapeamento de processos dentro de um ERP, por exemplo? Ele precisa ser feito ou você confia em quem implementou e quem implementa, quem customiza esse ERP para a empresa que vai definir como é que funcionam esses processos? Como é que fica isso? Então, você tem, na verdade, o que a gente chama da coluna, né, cervical dos sistemas, que normalmente é o ERP. Né? Sim. Então, ele funciona como coluna cervical. Aí você tem os módulos que são friendly com o seu negócio, e aí você utiliza esses módulos, né, dentro do seu negócio, o que Uhum. facilita o processo, o que facilita, porque todos os dados já estão Já estão automaticamente ali, né? integrados, né? Uhum. E você muitas vezes usa módulos satélites, né? Até porque cada negócio tem sua particularidade, né? Sim. Então, se você traz, por exemplo, um sistema, um ERP, que no mundo todo é visto como uma referência, você traz ele aqui para o Brasil primeiro. Pô, como é que você vai processar folha de pagamento se ele não entende de folha de pagamento com base na nossa legislação? Então já tem um módulo que você vai acoplar lá. Bom, Tá. nosso mundo fiscal. Como é que é nosso mundo fiscal? Putz, Nosso nosso mundo mundo fiscal fiscal é é um mundo à outro. parte. Isso. Aí você já vai catar o módulo local e acoplar nele. Uhum. Aí você fala, pô, que negócio que você faz? Bom, você comprar e vender é fácil, né? Ou então produzir, tá simples. Eu faço incorporação imobiliária, uma coisa completamente diferente. Você vai ter que fazer, vai ter que pegar um módulo específico e acoplar. Então, mas nada disso, mesmo que você use um RP puro, se você não tiver mapeamento de processos, controle e depois a segurança, né? Porque o Você que eu não sempre implanta o falo, RP, tá? você nem porque assim, para implantar o RP é que nem você põe um paciente, né, na maca, na mesa de operação.
Quando você vai implementar, cara, e passar e abrir então você vai ter que fazer o quê? Abrir com o bisturi, né, a barriga do seu paciente. Então você tira todas as trancas de controle para quê? Para implementar, senão. Para você Aham. implementar. O problema qual que é? É na hora de sair e costurar. E deixar o Entendeu? paciente vivo, né? E com o paciente, porque aí o que acontece? Todo mundo deixa as portas todas abertas. Entendeu? Então, porque ninguém está preocupado, porque depois que funcionou, ninguém está preocupado às vezes muito com a segurança, né? Então, está funcionando, tá bom, mas e a Uhum. segurança? Ficou todas as portas abertas, né? Então, o mapeamento de processos, como você colocou, a revisão da segurança do ambiente de IT, né? E agora também nós temos uma outra coisa que antigamente nós ficávamos muito restrito a isso, né? A segurança Tá. interna de dados, Sim. ficávamos muito restritos também à questão do ambiente de IT, do ponto de vista interno. Todo mundo falava, tá dentro de uma sala com um ar-condicionado? Ah, tá. Tem backup? Ah, tem. Essas eram as preocupações, amor, né? Hoje, depois começou uma preocupação tipo assim, e se a gente tiver um ataque, né? Pois é, né? Então, mas essa preocupação já não existe mais também. Hoje a preocupação é o seguinte, tá bom, fomos invadidos, e agora? Porque a preocupação mudou de patamar. Quer dizer, tipo, se você for alvo de invasão, você vai ser invadido, tá bom? Aí o que você tem que tratar da sua segurança é como que eu vou segurar meus dados para que o invasor não consiga extraí-los ou não consiga utilizá-los. Porque que você vai ser invadido, isso Você vai, né? você vai ser invadido. Depende do tempo de dedicação e qualidade Do hacker, né? do hacker, mas que você vai ser invadido, você vai. Né? Então você tem que Puta, pior é que é trabalhar. verdade. Você tem que trabalhar com a hipótese, uma vez que esse hacker está aqui dentro, o que eu devo fazer? Como é que eu vou conseguir segurar as informações, colocar um outro ambiente no ar e ter segurança de que essas informações não possam ser utilizáveis, entendeu? Entendi. Essa, Então, eu acho que é a visão. Então, e cada dia a gente vai aprimorando essas visões e mudando essas visões ao decorrer do tempo. Né? então isso também influi dentro das boas práticas de governança corporativa, né? Porque no Sim, porque, final. sem dúvida. Porque veja bem, como funciona. Você havia perguntado inicialmente, até pulei sua pergunta, sobre os Não. níveis de governança das companhias, né? As companhias, elas são qualificadas, na verdade, quando você vai listar uma companhia, você tem que saber em qual ambiente que você, lá na B3, você vai negociar suas ações. Você tem níveis mais baixos de negociação ou de entrada, que você tem lá o Bovespa+, o Bovespa nível 2, né? Que você pode ver que tem praticamente zero de entrada, né? E por N motivos que não cabe aqui a discutir. Quando você entra nas companhias grandes, você tem as listadas do nível 1, nível 2 e o tal do novo mercado. Né? Tá. Então, se nós formos falar nível 1, nível 2 e novo mercado, o que cada nível desse estabelece um determinado nível, né, de governança, requer um determinado nível de exigências de governança das companhias. Isso está em ordem? Bovespa mais nível 2 são os níveis mais básicos de governança? Isso. Ou com nenhuma governança? E novo São os níveis mais mercado. básicos. Tá. Níveis mais básicos. Agora, quando você fala em qualificação de governança, com certeza é nível 1, nível 2 e novo mercado. Novo mercado é o maior nível de governança ou é o maior menor? nível? É o maior nível. Maior exigência de nível de governança corporativa. Tá. Tanto que acontece o seguinte, os investidores hoje estão muito mais dispostos a pagar um valor maior por ação, né, das empresas que têm o quê? Maior governança. Então, quando você vai fazer um roadshow para investidores, para captar recursos, para comprar suas ações no IPO, eles vão estar muito mais dispostos a injetar recursos, injetar capital em empresas que estejam em um maior nível de governança do que nos outros níveis. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que hoje em dia todos os IPOs ocorrem no novo mercado. Né? Tá. Por quê? Porque tem um prêmio.
E por que tem esse prêmio? Tem esse prêmio porque você tem que ter maior nível de transparência e governança. Agora, depois aí tudo fica todo mundo reclamando. Poxa, mas custa caro a governança. Olha, porque você tem que ter conselho de administração, tem que ter comitê de auditoria, você tem que ter uma auditoria interna, você tem que ter uma área de riscos e compliance. Pô, isso custa caro. Pô, então lista em outro nível de governança. Pô, lista lá no nível 2, nível 1. Por que você lista no Vai no Bovespa mais, né? Não, lista no mercado porque paga mais. Pô, paga mais porque você tem que ter tudo isso. Sim, né? Então, No pain, no gain, né? Não tem jeito. exatamente, exatamente. Então, se você está procurando, né, se listar num nível de mais alta governança corporativa, que é o novo mercado, você também tem que estar disposto, né, a poder assumir todos os ônus e custos relacionados com esse segmento de listagem, né? Tá. É que às vezes as companhias se listam no novo mercado e depois esquecem, né? Por que se listaram, né? Depois que o dinheiro entrou no IPO, né? Aí falou, bom, agora o dinheiro já está aqui dentro, né? Pô, será que não dá para reduzir o custo? Não, muito pelo contrário. Agora, Aí ele reduz o custo e o preço da ação cai também, né? É, é que depois que já fez a captação primária, né? Aí o administrador quer fazer redução de custo. Mas como eu te falei, na verdade eu entendo que a redução de agentes de governança dentro da companhia, principalmente de agentes de governança que fazem a gestão da área de riscos e de compliance, elas, na verdade, tiram valor da empresa. Peraí, volta, desculpa, como é que é? É que fazem a gestão da área de riscos, né? E que fazem a gestão da área de compliance. Porque a gestão de riscos, o que ela faz principalmente? Ela faz o mapeamento dos riscos de negócio, junto com os seus diretores, os seus executivos, mapeia os riscos de negócio e discute com o conselho de administração qual que é o apetite a risco do conselho de administração em relação àqueles riscos identificados. E aí, a governança, o que faz a governança? A governança cria controles tais que aqueles riscos que vão ser incorridos pelos gestores, pelos seus diretores, né, não excedam o apetite de risco do conselho. Ou seja, provavelmente o conselho, os profissionais que vão fazer o mapeamento de riscos, mapeiam riscos que o conselho nem saberia que tinha, nem sabia que tinha, né? Às então... vezes, pode ser que sim, pode ser que não. Na verdade, muitas vezes a experiência, você já tem, eu não gosto muito da palavra feeling, mas você tem a percepção já de risco. Muitas vezes a elaboração do mapeamento e a elaboração da matriz de risco, como chamamos, na verdade acaba apenas formalizando as percepções de risco. Mas uma coisa é você ter percepção e a outra vez é você realmente colocar na pedra isso, entendeu? Colocar, não, está aqui, o risco existe, e dentro desse risco, a nossa resposta ao risco vai ser essa e temos este apetite de risco em relação a esse risco, né? E então, aí cabe toda a estrutura da companhia de mapear e acompanhar para que aquele risco não se exceda ao apetite que o conselho determinou. Tem uma coisa que é inerente, é risco e lucro, né? O risco é inerente ao lucro. Só que você não pode... Faz sentido. Mas se esse risco extrapolar os limites impostos pelo seu apetite, ele pode dar o efeito contrário, isto é, fazer com que esse lucro se torne prejuízo. Então, uma grande ferramenta de gestão de governança, né, que é a gestão de risco. E a segunda é o compliance, que o compliance quando você coloca todas as regras de governança e todas as políticas de governança, né, o que o compliance faz é avaliar até que ponto a companhia está cumprindo com aquelas regras aquelas regras impostas
e que aquelas regras, na verdade, é que conduzem de modo mais seguro os negócios dentro do que, como eu falei antes, estabelecido na matriz de risco. Olha, eu queria deixar um aviso para quem está nos assistindo, viu? A qualquer momento vocês podem fazer uma pergunta. A gente já está caminhando para o final dessa live. Provavelmente a gente vai ter que fazer mais uma sobre o ESG. Viu, Clóvis? Vou abusar de você. Ok. Então, fiquem à vontade, mas deixa eu falar uma coisa. Quais, no final das contas, a gente já falou um pouco sobre as boas práticas, né? Mas vamos falar um pouco sobre o Instituto de Governança Corporativa, que eu acho que a gente não falou do IBGC, e que existe isso aqui no Brasil, e que é bem atuante, diga-se de passagem, né? Então, eu sou associado ao IBGC. O IBGC é um órgão que já existente há muitos anos e que procura justamente estabelecer algumas diretrizes, né, aos conselheiros de administração, para que estes possam conduzir de maneira mais eficiente, digamos assim, mais eficaz, né, o seu papel dentro do conselho de administração e fazer prevalecer as boas práticas de governança corporativa. E o IBGC também é conectado com outros órgãos internacionais de governança, primando principalmente para que tenhamos aqui o que as empresas e os conselheiros que sejam associados ao IBGC sejam munidos de informações e de atualidade suficientes para poder aplicar os seus conhecimentos dentro das companhias, né? Os princípios de governança, né? E os princípios de governança que são normalmente aceitos, né, por todo mundo. Então, é muito importante ter um órgão desse, você ser quem atua em governança, estar associado a um órgão como o IBGC, para estar sempre atualizado sobre os princípios de governança, né, e sobre as agendas de governança que estão sempre mudando. A agenda de governança ela muda de acordo com aspectos econômicos. Agora, nesse ano, nós tivemos uma agenda muito forte, principalmente no tocante à interação com todos os stakeholders sobre os efeitos da Covid nos negócios. Isso então, é importante. Essa foi uma agenda muito forte de transparência. Quando eu lembro que eu estava falando sobre o dever, né, do administrador de prestar contas, e também sobre o dever de tratar todos os stakeholders com equidade, informando sobre os efeitos desse fator inesperado nos negócios e transmitindo isso à sociedade. Espero que agora, com menor intensidade, esses efeitos em 21 em questões de governança, mas nós já estamos na pauta de questões relacionadas ao ESG, como eu te falei, né, que é o quanto a companhia afeta, né, no desenvolvimento dos seus negócios dentro da sociedade, questões ambientais, questões como que ele afeta, né, também questões sociais da comunidade em que ele está inserido, e como que ele atua em tudo isso em questões de governança, e isso já está sendo requerido que ele também divulgue essas informações, né, além das informações financeiras que vêm sendo divulgadas. Para você ter uma ideia, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né, que é quem regula o mercado aberto, ela tem uma instrução que é a 480. Essa instrução, na verdade, ela fala sobre um tal de formulário de referência. O que é esse formulário de referência? O formulário de referência, como ele próprio diz, é onde você tem todas as referências da companhia, como que ela é administrada, quem são gestores, quem são diretores, quem são administradores, como que são conduzidos os negócios. Tem lá também uma seção que são os riscos da companhia, os riscos que os investidores têm quando compram uma ação da companhia. E esse formulário de referência, essa instrução que manda fazer o formulário de referência está em audiência pública. Ela deve terminar essa audiência de modificação agora em março de 2021,
Justamente uma das coisas que lá está incluída é a inclusão de dados de ESG nos formulários de referência. Quer dizer, o próprio órgão regulador já está Já está se preocupando com essas... com a divulgação de dados que a gente fala de performance não financeira. Quer dizer, não é só de performance financeira que as companhias devem estar prestando contas, mas também prestando contas de performances não financeiras e, principalmente, quais são os impactos de suas operações dentro da sociedade e do meio ambiente. Ou seja, voltando ao começo da live, que o professor ensinou na escola não é tão verdade assim. As companhias realmente estão preocupadas em sua longevidade e o impacto social que elas causam, tanto nas suas operações quanto em todo o entorno dela, né? De novo, a gente está voltando Na verdade, a esse André, tema, né? então, na verdade, quando eles deram a aula lá atrás, eles estavam corretos. É que o mundo mudou. Então, a realidade mudou. Então, lá eles estavam corretos e hoje somente essa questão não é mais imperiosa para os negócios, né? Porque se você mudar, se você pegar as 100 maiores empresas, o ranking das 100 maiores empresas há 20 anos atrás e comparar com o ranking das 100 maiores empresas hoje, você vai verificar que muitas daquelas grandes empresas lá de trás até desapareceram, entendeu? Elas não existem mais, entendeu? Então, hoje, as pessoas elas estão preocupadas. Então, se eu tivesse a ação da Kodak, ou se eu tivesse a ação de diversas empresas no passado, né, hoje eu estaria sem aposentadoria. Entendeu? Então, você tem toda a razão, né? Então, a avaliação que você faz hoje de outros aspectos, além do retorno do financeiro, é com pura e vista questão de proteção de risco, seja do investidor ou de quem está emprestando dinheiro. Não é porque o pessoal ficou bonzinho e está abraçando árvore, não. Entendeu? Era isso que eu queria ouvir de você. Mas, de qualquer forma, eu acho super interessante vir trazer isso ao público. Como o Edson comentou aqui, o seu Clóvis aqui manja tudo e mais um pouco de governança corporativa. A gente só deu uma pincelada aqui, senão ia ter 5 horas de live, né? Vai ter mais uma sobre ESG. Fiquem ligados aí no Instagram do Clóvis ou no meu, que a gente anuncia aí quando vai ser a próxima. E eu queria avisar também que o Clóvis tem uma empresa chamada CPP Consultoria, que é onde ele presta essas consultorias, inclusive sobre o formulário de referência que a gente estava falando agora, que eu acho que dá para a gente destrinchar bem mais sobre ele. Inclusive, tanto o formulário de referência, o Pratique e Explique, né? Isso, eu acho que dá para falar. O Pratique Explique, aproveitando, você pode falar o seguinte: como é que eu sei, ou como que eu posso mensurar o quanto uma companhia tem ou não de aderência ao que se pode ter de boas práticas de governança? No formulário de referência tem o anexo 24A, né? Que é o Pratique ou Explique. Então, o que é dizer Pratique e Explique? Existe um Código Brasileiro de Governança Corporativa para as companhias abertas. Ele é um código que foi feito envolvendo uma série de entidades do setor, representando investidores e as companhias abertas, órgãos reguladores como a CVM, onde tem uma lista de boas práticas para as companhias adotarem. E, obrigatoriamente, as companhias abertas têm que publicar no formulário de referência, nesse anexo 24A, tem que publicar essa lista e indicar se ela pratica. E caso ela faça o xizinho no não pratico, ela tem que explicar por que não pratica. Por que não pratica? Exatamente. Por isso que se chama pratique ou explique. Então, não é um formulário para ser, como a gente chama, gabaritado, né? Não é para ser sim tudo. Todavia, se você não deixar nele consignado uma explicação razoável sobre por que você não adota uma boa prática recomendada de governança pelo Código Brasileiro de Governança,
o seu investidor ou aquele que vai te emprestar dinheiro pode achar que você está num nível maior de risco. E então, ou aquele que vai emprestar querer uma taxa de juros que cubra esse risco maior, ou aquele investidor poder comprar as ações do concorrente, porque, na verdade, pode ser que tenha maior Transparência, né? e transparência e maior aderência à governança. E nós estamos falando de investidores qualificados, fundos de investimento que fazem investimentos significativos, fundos de investimentos como o BlackRock, que já colocou que ele só investe em empresas que tiverem, por exemplo, mulheres no conselho de administração. Se não tiver mulher no conselho de administração, ele já está desconsiderando sobre a possibilidade de investir na companhia. Esse mesmo fundo de investimento também está avaliando questões de ESG. Se não for companhias que tenham um grau mínimo de sustentabilidade, também não ser feito investimento. Eu vou te interromper aqui, Clóvis. O Marcos fez uma pergunta e a gente tem muito pouco tempo. Então eu vou te desafiar aqui a responder. Tá? Deixa eu ler aqui. Ó. Entendo que a falta de uma lei brasileira nos moldes da Sarbanes-Oxley seja um gargalo ou freio para o crescimento do nosso mercado financeiro. Existe alguma esperança de médio ou curto prazo para a implementação de uma lei nesses moldes no Brasil? E caso a lei fosse implementada, qual seria o impacto financeiro no mercado interno? Tá. Olha, eu entendo o seguinte, nós temos aqui nos segmentos de listagem já um novo mercado. Então, o novo mercado está em processo constante e contínuo de aprimoramento. Tá. Existe o novo regulamento do novo mercado que já tem algumas exigências maiores e que já entra em vigor, era para entrar em vigor em abril de 2021, que é a AGO, que é a prova 2020. Por causa da Covid, foi postergado para abril de 2022. Essa introdução de novas exigências para quem está listado no novo mercado. Eu acho que isso é um processo contínuo, é um processo evolutivo e que no futuro provavelmente algo similar ou até melhor que o que é exigido pela Sarbox venha a ser incorporado no segmento de novo mercado, por ser o segmento de maior das companhias que exercem o maior modelo de governança corporativa. Mas não virar uma lei, né? Todo mundo que está no novo mercado adere ao novo mercado. Né? Tá. Por livre e espontânea vontade. E pressão também, porque se você não aderir, você não vai ter prêmio na emissão de ações na sua oferta inicial de ações. Né? Então, mas, de qualquer forma, uma vez que você aderiu ao novo mercado, e dentro você vai ter que se estabelecer a regra. E eu acho que as regras do novo mercado estão em processo contínuo sempre de avaliação pela B3. Não é uma pedra que está só escrito aquilo, acho que em processo contínuo sempre de evolução, tende a evoluir cada vez mais, assim como já vai evoluir agora para abril de 22, e com certeza iremos chegar a algo, se não igual, eu acho melhor que a Sarbox. Porque uma coisa a gente tem que ver também, que o nosso ambiente é diferente do ambiente americano, que é diferente do ambiente europeu. No ambiente europeu também não tem Sarbox, é um excelente ambiente também, né? Então, eu não gosto muito de carimbar porque Sarbox, porque a Bayer é bom. Não, desculpa, porque Sarbox é bom. Mas eu acho que todos dentro do seu ambiente têm como evoluir, crescer e tornar cada vez melhor o ambiente em que atuam. Né? Bom, eu vou ser obrigado a encerrar agora que a coisa começou a esquentar. Pessoal, podem mandar aí no meu Instagram ou no Instagram do Clóvis as dúvidas que sobrarem. Nós vamos tentar responder, talvez fazer mais uma rodada, um bate-papo. E eu sou obrigado a desligar, senão isso daqui não vai ficar salvo. Tchau, gente. Eu vou deixar o link do site do Clóvis aí na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu agradeço. Tchau, tchau.